Lucas, capítulo 2, versos 6 e 7. Jesus nasceu. Amém? Lucas, capítulo 2, versos 6 e 7 diz assim: E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe, meus irmãos, após o anúncio do anjo Gabriel a Maria, chegou o tempo da criança nascer. E aqui nós estamos, mais uma vez, celebrando juntos o nascimento de Jesus, a chegada do nosso Salvador. E eu quero trazer aos irmãos e irmãs alguns acontecimentos que mudaram a nossa história, que mudaram a nossa vida. E a primeira delas é que o tempo de Jesus nascer chegou e por isso o seu reino foi estabelecido, e com isso o seu reino foi estabelecido entre nós. Deus, ele move o que e quem ele quiser para estabelecer o reino dele aqui na terra. E veja que, com o decreto de César Augusto, indicou que todos deveriam se registrar em sua própria cidade. E você pode ver isso em Lucas, no capítulo 2, os versos de 1 a 5. E foi por isso que uma jovem prestes a se tornar mãe e seu noivo, por conta desse acontecimento, eles se deslocaram até Belém. E os impérios e os poderosos não ocultaram o nascimento de Jesus. O poder de Deus e as formas dele agir nos fazem hoje pensar se realmente estamos atentos ao Senhor, se estamos atentos ao que o Senhor está fazendo neste mundo. Hoje Deus nos convida a olhar para trás e discernir onde e o que Ele está fazendo. É a partir dessa descoberta, meus irmãos, hoje que precisamos ser desafiados, que somos desafiados a tomar coragem e sair e romper as coisas que nos aprisionam, as situações que nos deixam presos e não conseguimos viver aquilo que Jesus nos dá. É tempo de juntar-se a Deus com um espírito humilde e agradecido por todas as bênçãos e por todas as vitórias que Ele tem concedido a cada um de nós. Chegou o tempo de Jesus nascer, meus irmãos, nas nossas prioridades, nas nossas famílias, em nossa agenda, em nossos relacionamentos, em nossa mente e também em nosso coração. Mas há também uma segunda verdade. Chegou o tempo de Jesus nascer. E para isso precisamos entender que o caminho do Evangelho nem sempre é o caminho mais fácil. O caminho do Evangelho nem sempre é o caminho mais simples. Vejam que, mesmo obedientes a Deus, submissos, aquele casal não encontrou lugar onde pudesse reclinar a sua cabeça, onde pudessem repousar. Não houve sequer um alojamento para que aquele casal pudesse repousar e descansar. E você pode ver isso em Lucas, no capítulo 2, versos 6 e 7. E eu lhe pergunto, por que não havia lugar para aquele casal? Aquela moça, aquela menina grávida, cansada, com fome. Será mesmo possível que um cidadão, sequer um cidadão, não poderia mover o seu coração e pudesse abrigar aquela família necessitada, aquela mulher grávida?
Mas o fato, meus irmãos, é que o texto sagrado nos diz que não havia lugar para eles. Não havia lugar para repouso, para descanso daquele casal. E chegou o tempo de nascer, chegou o tempo de Jesus nascer, e não havia lugar para eles. É justamente neste momento que encontramos a manjedoura. O verso 7 diz assim na primeira parte: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura. A manjedoura tornou-se o lugar mais iluminado. A manjedoura tornou-se o lugar mais importante, quando a luz do mundo, quando a salvação das nossas vidas, ali repousou, ali deitou. Não havia um berço de ouro, mas havia um abençoado berço de palha, simples. Aquele bebê, quando adulto, meus irmãos, mais tarde, também não teria onde reclinar a sua cabeça. Sua vida não seria fácil. Nasceu sem regalias, sem garantias, e segui-lo demandaria renúncia, e levaria a cada um a carregar a sua própria cruz, todos os dias de nossas vidas. Ele se tornou pobre por amor, para que cada um de nós se tornasse rico da graça, das misericórdias, do cuidado de Deus sobre nós. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A vida nesse caminho, meus queridos irmãos, atentem para o que eu vou lhe dizer, não será uma vida fácil, não será uma vida simples, mas ainda assim, seguir Jesus sempre será o melhor para todos nós. E é o melhor porque é livre, meus irmãos. E porque se trata de uma riqueza mais profunda e verdadeira do que os nossos olhos podem ver, do que os nossos olhos podem alcançar. Às vezes pensamos que temos sempre o melhor para nós. Mas eu quero dizer aos irmãos que somente Cristo, somente Jesus, Ele tem o melhor para todos nós. E eu quero caminhar e eu quero lhe dizer mais uma vez que chegou o tempo de Jesus nascer, para que a humanidade possa viver. Quando o tempo chegou, aconteceu no lugar certo o nascimento de Jesus. O Eterno mesmo havia descrito o advento por meio dos profetas. Deus, Ele levou tudo a bom termo para que o seu Filho nascesse somente quando se completasse os dias. O nascimento de Jesus, ele precisava de toda uma preparação. E Deus usou os romanos para preparar tudo. E por aquelas estradas facilitou não apenas a chegada deles a Belém, mas todo o ministério e toda a expansão do reino de Deus. E sabe, meus irmãos e irmãs, os evangelhos nos mostram que essa vida era um oferecimento a toda a humanidade, a todos nós. João capítulo 14, verso 6, o Salvador diz agora: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim, meus irmãos, Jesus é a vida. Ele é a fonte do nosso consolo. Ele é a fonte da nossa inspiração. Jesus é a fonte do nosso viver, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Se desejamos, meus irmãos, viver uma relação com Deus, devemos primeiro buscar a Jesus. Se desejarmos conhecer a verdade sobre a imortalidade da alma, precisamos olhar a ressurreição do Salvador. Se desejamos aprender como levar uma vida ideal junto aos nossos semelhantes, junto aos nossos irmãos, precisamos seguir o exemplo perfeito da vida de Jesus.
Precisamos ser discípulos verdadeiros de Jesus. Sejam quais forem os nossos desejos, os mais íntimos, nossas aspirações, nossos ideais, em qualquer fase da vida. Em Jesus precisamos ter sempre o nosso direcionamento, a nossa missão. E eu quero terminar dizendo que chegou o tempo de Jesus nascer para transformar os nossos valores. E eu vou ser bem direto a você. A manjedoura ou a hospedaria? Manjedoura ou hospedaria? Com qual dos dois o seu coração se parece? É hospedaria completa por tantas coisas, repleta por tantas coisas, e sem lugar para o Filho de Deus. O que você tem hospedado em seu coração? Jesus nos ensina em Lucas capítulo 12, verso 34, ele diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou o nosso coração precisa tomar uma decisão hoje, meus irmãos. Ou nós recebemos a Cristo de verdade e vivemos os seus planos, ou nós o rejeitamos. Ou adoramos, ou o trocamos por qualquer coisa, ou por qualquer pessoa. Chegou o tempo de Jesus nascer, e que Ele encontre, meus irmãos, lugar em nossas vidas, em nossos corações. O bebê Jesus, Ele é o tesouro do mundo. Ele é a salvação de todos nós. E a Ele precisamos doar o nosso tempo. A Ele precisamos doar os nossos talentos, os nossos recursos. Não porque Deus necessita disso, irmãos, mas porque quando fazemos isso, quando declaramos isso a Deus, nós mostramos para as pessoas que estão à nossa volta que o nosso tesouro é vivo, que o nosso tesouro é verdadeiro e que só conseguimos viver e caminhar por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. O Senhor. O Herodes se sentiu ameaçado com a notícia da chegada de um novo rei. Naquele momento ele perdeu a sua paz e começou a ficar inquieto em função de algo que ele não tinha conhecimento, mas a notícia dos magos trouxe para ele essa inquietação. Se nasceu um rei, não estou sabendo, e quem sabe alguém que vai usurpar o meu trono. E os moradores de Jerusalém conheciam muito bem as suas atrocidades. Conta-se a história que Herodes matou todos os seus irmãos, para que não corresse o risco de ser traído e lhe ser usurpado o trono por aqueles que estavam mais próximos a ele. E o texto lá em Mateus, capítulo 2 ainda, verso 16, fala exatamente da consequência em que os magos não obedeceram à sugestão de Herodes a voltarem para Jerusalém para que pudessem identificar onde Jesus havia nascido, para que ali ele pudesse adorar Jesus. E diz o versículo 16, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou muito furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, e nas proximidades, de acordo com a informação que havia recebido dos magos. Hostilidade. Muitas vezes é isso que encontramos diante do fato do nascimento de Jesus. Incredulidade, perseguição. Mas encontro uma outra atitude que quero chamar a atitude dos sacerdotes. Para alguns, uma total indiferença. E ainda em Mateus capítulo 2, agora nos versos 4 a 6, Herodes, tomado de surpresa pela notícia que havia recebido dos magos, diz assim um relato bíblico: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o seu povo. Aqueles homens conheciam como ninguém os fatos, mas não estavam prontos a adorá-lo. Conheciam de maneira teórica, mas não estavam dispostos a reverenciá-lo como rei. Quem sabe muitos aí fora sabem, celebram o Natal, mas esquecem o personagem central do Natal.
Lembram de todas as fantasias, luzes e todos os enfeites do Natal, e o personagem central deixa de ser Jesus e passa a ser um senhor gordo de barba branca, vestido de vermelho, e as crianças crescem com essa ideia, uma ideia distorcida da pessoa de Jesus Cristo. Os líderes judaicos estavam tão atarefados em seus compromissos e disputas que desprezaram o ocorrido. E realmente vai nascer em Belém, conforme o profeta Miqueias, lá no capítulo 5, verso 2, disse: olha, Belém será a cidade onde o profeta haverá de nascer. Eles conheciam muito bem da lei, das cerimônias e das profecias, mas se dedicavam apenas aos seus próprios interesses, serviam dentro do palácio de Herodes, estavam contaminados com o sistema, e não estavam exercendo a missão, o compromisso que haviam recebido. Uma palavra de Paulo a Tito, no capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda a boa obra. Atitudes daqueles que conhecem, mas que não adoram como ele deve ser adorado, não reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas encontro uma terceira atitude, quero chamar de atitude dos magos. E eu desejo, meu e do Senhor, é que todos nós possamos ter a atitude dos magos. Para outros, uma sincera devoção. E o texto lá em Mateus capítulo 2, versos 9 a 11, diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto do oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. É tão bom poder ter uma atitude como a dos magos. Os magos não mediram esforços para encontrar o recém-nascido, o rei. Eles percorreram a distância lá do Oriente, cerca de 4 meses caminhando ou andando de camelo, até que pudessem chegar no destino do qual eles haviam saído. Encontramos anunciado o profeta, o rei de Israel, porque a sua estrela nos conduziu até aqui. Os magos encontraram Maria, José, mas adoraram apenas a Jesus. Jesus foi o único adorado, Jesus foi o único reverenciado. Os magos ofereceram seus presentes como prova de reconhecimento, devoção e adoração. E nós precisamos, a atitude dos magos precisa ser a nossa motivação e a nossa atitude. De reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. De poder adorá-lo e oferecer muito mais do que mirra, incenso e ouro, as nossas próprias vidas. E é tão bom celebrar o Natal e entender dentro de todo esse processo, que aquilo que move o coração de Deus em nosso favor é o grande amor. O grande Billy Graham escreveu certa vez: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. E aí deixo para a nossa reflexão, que esse mesmo sentimento que move o coração dos magos, seja o mesmo que mova os nossos corações, baseado na palavra de Paulo, a Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que bom Deus nos abençoe. Um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, em toda a história do povo de Israel, e na verdade desde lá do Antigo Testamento, aquela profecia do Messias que viria, a profecia de alguém que Deus iria enviar para restaurar o povo de Israel, era na verdade o que movia a fé do povo de Deus, desde lá no Antigo Testamento. Nós temos o registro da primeira profecia direta sobre Jesus Cristo, já acontece lá no livro de Gênesis, quando Deus fala, que da mulher nascerá uma semente que pisará na cabeça da serpente. É a primeira profecia que nós temos ali
sobre Jesus Cristo. Mas quando nós vamos ler atentamente a palavra de Deus, nós vamos perceber que essa expectativa da chegada do Messias era muito presente na vida do povo de Deus. E aí chega um momento, então, em que Deus envia o anjo para avisar a Maria que ela seria a mãe do Messias. E que eu só fico imaginando uma coisa, né? O sentimento de Maria naquele momento. O que era que Maria pensava? O anjo chegou para ela e anunciou que ela seria a mãe do Messias. Na verdade, Maria revela aqui dois sentimentos quando sabe que vai receber Jesus, e esses dois sentimentos também fazem parte da nossa vida. Qual o sentimento que você tem? Olha, eu vou receber Jesus na minha vida. Muitas vezes, assim como Maria, o primeiro sentimento está expresso lá no versículo 29. Olha só. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Lá no versículo 29. Então, qual é o primeiro sentimento? É o medo. Ela já fica com medo porque ela não sabe o que significava aquela saudação. O anjo chegou para ela e chamou ela de agraciada. E a Bíblia diz que ela já ficou assustada, porque ela nem sabia o que aquilo significava. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, a gente vai ver alguns detalhes sobre Maria, sobre a infância de Jesus, que são interessantes. E é meio que um consenso entre os pais da igreja, que Lucas, uma das fontes, na verdade, para Lucas escrever o seu evangelho, foi justamente Maria. Maria narrou o evangelho, narrou essa parte da infância, narrou a visita do anjo para Lucas, e Lucas, então, escreve. Mas o primeiro sentimento dela foi de medo. E, de fato, irmãos, muitas vezes esse é o nosso primeiro sentimento também, quando nós pensamos em receber Jesus em nossas vidas. Saiba que ter medo só demonstra uma coisa, que nós somos seres humanos, porque o medo sempre fez parte da vida dos servos de Deus. A gente está falando ali de Maria, que talvez fosse a melhor pessoa da sua época. Eu acredito, e eu fico pensando nisso, que o que se fala de Jó lá no Antigo Testamento, se poderia talvez falar muito bem de Maria também no Novo Testamento. A melhor lá da sua época, a serva de Deus. Deus escolheu uma pessoa excelente lá para ser a mãe do nosso Senhor. E eu fico pensando, se o medo fez parte daquela que era talvez a melhor serva, a maior serva de Deus, depois de Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, se o medo fez parte da vida dela, por que também o medo não faz parte da nossa vida? Por que fazer o que muitas vezes as pessoas fazem, que eu já vi gente fazendo, que é demonizar o medo? Às vezes as pessoas pensam que ter medo é obra do Satanás na nossa vida. Mas não, ter medo é totalmente normal. Ter medo de algumas situações, e principalmente, Maria, na verdade, revela aqui um medo que, na verdade, era um temor. Meu Deus, eu vou ser a mãe do Messias. Como não ter medo, ou como não ficar, pelo menos, receoso diante de uma situação dessa? Então, o primeiro sentimento, que também pode fazer parte da nossa vida quando vamos receber a Jesus Cristo, é o medo. E está tudo bem, está tudo normal. Mas lá no versículo 34, tem um outro sentimento, que diz assim: Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? Qual é o outro sentimento? O sentimento de dúvida. Você pode ter muitas dúvidas. Eu vou receber Jesus na minha vida, mas o que isso significa? Maria expressou aqui uma dúvida. E um dos grandes erros que nós temos é associar dúvida à incredulidade. Maria não foi incrédula por ter essa dúvida. Como é que eu vou ser mãe do Messias se eu ainda sou virgem? O que nós temos aqui para refletir hoje, irmãos, é justamente sobre esses dois sentimentos. Talvez você esteja com medo de receber Jesus na sua vida. Talvez você esteja com dúvidas em receber Jesus na sua vida. Irmãos, a esperança nasce em forma de criança. E o texto até nos oferece algumas
algumas respostas. E a primeira delas é: se você sente medo, a resposta é a graça de Deus. Porque lá no versículo 30, o anjo fala para Maria, né? O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada. Se você está com medo, a graça de Deus é suficiente na sua vida para tirar de vez esse medo de receber Jesus no seu coração. Mas talvez o seu sentimento não seja o de medo. Talvez seja o sentimento de dúvida. Se você tem dúvida, a resposta é o Espírito Santo. Lá no versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Para o medo, a resposta é a graça de Deus. Para a dúvida, a resposta é o Espírito Santo, que esclarece, né, os nossos caminhos. Talvez você não esteja nem com medo, talvez você não esteja com dúvidas. Qual deve ser o nosso sentimento? Vou receber Jesus no meu coração. Tem aqui o mesmo sentimento de Maria. No versículo 38, Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O Natal é o momento de recebermos Jesus Cristo no nosso coração, de permitir que Jesus nasça no nosso coração e ter esse mesmo sentimento de Maria: olha, eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor, faça comigo de acordo com a sua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de celebrarmos o Natal. Obrigado, Senhor, porque apesar dos nossos medos, apesar das nossas dúvidas, nós sabemos que a Tua graça nos basta. Sabemos que o Teu Santo Espírito esclarece tudo em nossas vidas. Eu te agradeço por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. E sem dúvidas haveriam muitas coisas a destacar acerca desse trecho que nós lemos, mas pensando nos anjos e nos pastores, algumas coisas me chamaram a atenção e eu gostaria de compartilhar pelo menos 3 delas com os irmãos nessa manhã. E a primeira é justamente essa iniciativa que Deus toma de vir ao nosso encontro. E talvez esse seja um grande diferencial do cristianismo, porque nós temos, ao longo de toda a história, em muitas religiões, o ser humano buscando Deus das mais diferentes formas e muitas vezes tentando por mérito próprio alcançar o Senhor. E o cristianismo é a história desse Deus que se esvazia e toma forma de homem no bebê, e ele vem ao nosso encontro. E aqui nós vemos os anjos representando ali a presença divina, a figura divina, vindo ao encontro de um grupo de pastores. Um grupo, inclusive, muitas vezes excluído ali na sociedade judaica. Por conta do serviço, da função que eles exerciam, os pastores eles não tinham condições de observar todos aqueles rituais para purificação, e por conta disso até mesmo a entrada no templo, a participação de alguns ritos religiosos era privado desses pastores. Mas é maravilhoso ver que é justamente esse grupo de pessoas que o Senhor escolhe para revelar a vinda de Jesus. Isso nos traz grandes ensinamentos, porque muitas vezes nós, até como seres humanos, e eu quero pensar em nós inclusive como participantes do reino, como membros da Igreja de Cristo, quantas vezes nós somos os primeiros a fazer esse movimento da segregação, esse movimento de, olha, esses aqui merecem, esse aqui não, e trazendo até para a nossa realidade como igreja, às vezes até em meio às nossas comissões, né? Olha, com essas pessoas eu trabalho, com essas pessoas eu não trabalho, isso aqui segue algumas coisas que eu
compartilho, esses daqui não. E isso gera uma separação, isso faz a gente completamente distante, né? E a longe mesmo de tudo aquilo que nós entendemos e aprendemos no texto bíblico. Porque o Senhor, Ele escolhe pastores, homens que estavam no campo, homens que não tinham grande reputação. Não foi no palácio, nem foi no templo que ele buscou para fazer essa revelação, mas aos pastores. Ele vem ao nosso encontro e ele escolhe do mais pobre ao mais nobre, como no hino que nós cantamos no início do culto. Uma segunda coisa para compartilhar com os irmãos é que o texto ele fala sobre paz. E nós cantamos muito, né, em corais, nessa época de Natal, aquilo que foi anunciado pelos anjos, né, a paz à terra. Né, parece até um sinônimo de Natal, a gente canta sobre noite de paz. Mas uma coisa que eu percebo nesse texto que me chama a atenção é que a paz ela é antecedida pela glória de Deus. O texto fala, olha, glória a Deus e então paz na terra. E quantas vezes nós procuramos a paz como um esforço unicamente nosso, unicamente humano, né? Muitas vezes nós queremos paz na nossa casa, paz nas relações e até a paz no mundo, né? Em meio a tantos conflitos e guerra que nós vivemos, imaginando que talvez vai ser um esforço humano que vai trazer a paz. O texto é muito claro, mostrando que a paz de verdade, a paz no nosso coração, a paz nas nossas relações, só vai acontecer se Deus ele for glorificado nas nossas vidas e através dela. Primeiro, precisamos buscar a glória de Deus. A consequência disso é vivermos a paz em nossas vidas. E é uma terceira verdade que eu queria trazer, um terceiro ponto que me chama a atenção nesse texto, é que o encontro com Deus, ele exige de nós uma resposta. Percebam que aqui nesse encontro dos pastores com os anjos revelam, olha, vocês vão até Belém e para que vocês não tenham dúvida, vai ter um bebê envolto em faixas numa manjedoura. Algo bem específico, não era o local, né, da maneira que costumavam se encontrar os bebês. Mas os pastores, quando ouvem isso, o texto fala, olha, no mesmo momento em que aquele exército de anjos saiu, eles falaram, olha, vamos depressa ao povoado. E quando Deus, ele se revela a nós, quando Deus, ele fala a nós e nos mostra aquilo que é a sua vontade, a resposta que ele espera é a prontidão, é a obediência imediata, é chegar à mensagem do Senhor e depressa nós obedecermos aquilo que ele nos mandou. E nós diariamente recebemos esse desafio do Senhor. Diariamente nós somos desafiados com a sua palavra. Nós estamos vivendo inclusive nesse momento de final de ano e nós costumamos ter, no domingo passado, por exemplo, tivemos a sessão, né, para aprovar todos aqueles cargos do ano que vem. E quantas vezes o chamado de Deus, ele é respondido por nós como, olha, ano que vem, né, da próxima vez, num outro momento. Muitas vezes Deus nos incomoda para o batismo, como aconteceu no domingo passado, e a gente até entende, olha, eu quero fazer parte disso, mas fica para uma próxima vez. A resposta dos pastores não foram, olha, semana que vem a gente vai atrás, até porque eles talvez nem tivessem encontrado o menino da forma como o anjo falou. No mesmo momento, depressa eles obedeceram. E eu não sei o que Deus tem falado à sua vida, eu não sei aquilo que você tem buscado e aquilo que Deus tem mostrado, revelado, mas a obediência é o que Ele espera de nós nesse Natal. E a obediência não é para amanhã, não é para segunda-feira, não é para o ano que vem. A obediência da nossa parte, como resposta nesse Natal, precisa ser depressa, precisa ser para agora, precisa ser para hoje. Que Deus nos abençoe.